Oi gente, um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no YouTube com a Luciana, que perdeu o marido vítima de suicídio. E a Luciana tem muitas coisas para ensinar pra gente sobre esse assunto e nesse vídeo agora ela vai falar sobre prevenção de suicídio, o que é absolutamente fundamental, ainda mais nesse mês que a gente está agora, que é o Setembro Amarelo. A única forma que a gente tem de trabalhar a prevenção é falando sobre ele e fazendo a psicoeducação. Eu já vi também pessoas falando que o suicídio seria 100% prevenível, entendeu? Que a gente teria como prevenir os suicídios. É impossível, isso é uma mentira. É impossível você fazer prevenção de suicídio se você não instrui as pessoas com relação a quais seriam, por exemplo, possíveis sinais, que nem sempre são dados, mas que são realmente fatores de risco. E a outra coisa é também desmistificar a saúde mental. Porque se você também não trabalha isso, as pessoas não buscam ajuda. E a gente tem que entender que a pessoa, quando tira a própria vida, ela está doente. Ela tem uma ou mais doenças mentais. Uma das coisas que a gente sabe, que já é muito claro, né, que alguém que tenha transtorno mental diagnosticado tem mais chance de tirar a própria vida. A outra questão que a gente também sabe é que quem pratica automutilação, né, tem mais chance de tirar a própria vida. Que outras coisas a gente já sabe hoje? Com relação à automutilação, ela é um risco, sim, né? Agora a gente tem que pensar o seguinte, que nem sempre a automutilação ela está relacionada a um desejo de se matar. Muitas vezes a automutilação, a pessoa não está buscando suicídio, mas ela está querendo aliviar aquela dor que ela está sentindo emocional. Só que o problema é que isso vai aumentando, né? Porque um cortezinho já não é suficiente, então ela tem que fazer um mais profundo, tem que fazer mais. E muitas vezes ela acaba cometendo suicídio, mesmo que não seja intencional. Né? E também, é claro que também isso é um risco para que ela mais tarde tenha ideação suicida. A gente tem até um curso na plataforma da SOMI falando sobre isso, sobre processos de autodestruição, né, e que englobam a automutilação, não só, mas que é algo muito interessante, assim, quando a gente gravou esse curso, algo que eu não tinha pensado sobre isso, né? A dor emocional, ela não é uma dor concreta. Ela não é igual a um braço quebrado, que você coloca o gesso e você está vendo que aquilo ali está cicatrizando, né? Que tem algo que você pode fazer, muitas vezes físico, concretamente enxergar. Então, que a automutilação muitas vezes é uma tentativa de tornar a dor emocional concreta, porque na hora em que você, vamos supor, se corta, é como se você pudesse controlar de alguma maneira aquela dor que você não sabe de onde está vindo, que você não sabe a forma que ela tem, mas que ela te domina e ela te invade de maneiras muito brutais. Então, olhar para essa automutilação dessa maneira faz com que a gente consiga entender um pouco mais sobre essas pessoas que têm esse transtorno, né, de se automutilarem, e tentar ajudar, porque quando a pessoa marca a própria pele, ela está gritando por socorro também. Um dos fatores de risco também é o alcoolismo, né, e o uso de drogas. E, na verdade, assim, infelizmente, a gente sabe que o número de suicídios entre os homens é 4 vezes maior do que entre as mulheres. Por vivermos nessa sociedade, né, onde o homem tem que ser o forte, não pode mostrar fraqueza, não pode buscar ajuda, os homens acabam, né, se matando mais, e muitas vezes eles buscam essa fuga, né, através da bebida e de drogas. E é outra coisa, Mari, que a gente tem que pensar o seguinte, né? Por exemplo, um dos grandes fatores de risco para o suicídio é a pessoa já ter tido uma tentativa prévia.
sabe? Só do fato da pessoa ter tido uma tentativa de suicídio, isso já aumenta em 50% a chance dela morrer por suicídio. Então, assim, tem aquele mito, né, de que, se quisesse, tinha morrido mesmo, né? A quem fala não quer se matar. Isso tudo é mentira, não tem nada disso. Qualquer tipo de fala ou tentativa tem que ser considerado sim. Essa pessoa pode estar pedindo ajuda sim, mas a gente tem que procurar ajudar, tem que encaminhar para um profissional especializado. Nós temos o CVV, né, que é o 188, que ajuda, é 24 horas, você pode estar ligando para buscar algum tipo de ajuda se você estiver passando por um momento, né, difícil ou pensando em se matar. Agora, eu falo o seguinte, o CVV faz um trabalho lindo, mas a gente tem que deixar muito claro que não substitui a ajuda profissional. Lá, eles acolhem, eles fazem um trabalho de escuta, mas quem que vai estar trabalhando isso com a pessoa tem que ser, né, um psicólogo e um psiquiatra. Então, a gente tem que diferenciar isso também. Outra coisa importante é o seguinte, o suicídio, né, diferentemente do que muita gente acha, ele é planejado. Né? Tirando, no caso, por exemplo, né, de uma pessoa psicótica, né, que realmente ela pode ter um surto, mas ele é planejado. Então, não tem isso assim, a pessoa acorda e vai resolver se matar. Não, ele é todo um processo. Lembrando que, assim, tudo isso que a gente está falando não significa que, né, a pessoa, vamos supor, tem depressão, a pessoa vai se matar. Não é isso. Porém, a gente sabe que 70% das pessoas que tiram a própria vida têm depressão. Então, depressão é um fator de risco. A bipolaridade também, que é a segunda doença mais comum, né, no caso do suicídio, né? É interessante explicar, Luciana, eu acho, a diferença de depressão e bipolaridade, porque tem muita gente que não sabe essa diferença, né? E que confunde. Como é a diferença? A depressão, né, assim, primeiro lembrando o seguinte, que triste, né, gente, todo mundo fica, né, assim, a gente tá nessa ditadura de que tem que estar o tempo todo feliz, né, e isso é impossível, né, eu falo que a tristeza faz parte, o sofrimento faz parte da vida, né. Mas assim, então para começar, a depressão, ela é uma tristeza profunda, né? Aonde a pessoa, ela fica nesse estado de depressão por um tempo longo, né? E também ela tem essas crises várias vezes, por exemplo, no mês. Então a gente olha tanto a quantidade de vezes quanto a intensidade. Né? E a depressão, lembrando que ela não é só aquele quadro aonde a pessoa, por exemplo, não quer tomar banho, aonde a pessoa fica deitada, aonde a pessoa não quer fazer nada. Esse é um tipo de depressão. Mas nós temos tipos de depressão aonde a pessoa está agressiva, a pessoa está com raiva, né? A pessoa está, inclusive, socialmente bem, mas por dentro ela está angustiada, sofrendo muito, né? Que é a depressão sorridente. E no caso da bipolaridade, a pessoa oscila, né, entre a depressão e um estado que a gente chama de mania. Então, ela fica oscilando, seria uma oscilação de humor, muitas vezes ela está muito mal, e aí, de repente, vem aquele como se fosse um gás, e ela fica eufórica, né? Então, aí resolve fazer várias coisas, fica muito animada, fica bem, aí de repente tem essa queda. Então a bipolaridade, ela é essa doença onde há uma oscilação de humor, né? E ela é grave, por quê? Porque quando a pessoa está deprimida, muitas vezes ela, inclusive, ela não tem nem forças para tirar a própria vida. Mas quando a pessoa está deprimida e muitas vezes ela vai para esse estado, né, de bipolaridade, ela começa a se sentir com mais forças para ela poder tirar a própria vida. A pessoa, quando se mata, na verdade, é um sentimento ambivalente, porque ela não quer se matar, ela quer acabar com a dor. É como se ela não tivesse
enxergando com clareza as coisas. Então, por mais que você fale com a pessoa que ela tem uma possibilidade, né, de resolver aquela questão de uma forma ou de outra, ela sempre vai enxergar o lado negativo. Ela nunca vai ver uma saída. Por isso que a gente fala que o suicídio na verdade, é um sentimento onde a pessoa acha que não tem mais opção. Né? É uma desesperança, né? É um desespero muito grande, é uma solidão muito grande. Por isso, agora também, durante a pandemia, me preocupa muito, né, essa questão das pessoas estarem muito isoladas, porque um dos fatores aonde a gente tem né, a maior forma aí de estar trabalhando, né, a prevenção também do Covid, né, para que não se espalhe, é esse isolamento. E o isolamento social, né, para quem já tem um transtorno mental ou para quem não tem né, assim, pessoas ali que conviva e que tem uma rede de apoio que ajude, isso é muito perigoso nesse momento, porque uma das coisas que mais ajudam uma pessoa com crise suicida é o apoio sem julgamento. Não ter vergonha de pedir ajuda, de conversar com as pessoas e de procurar uma ajuda especializada mesmo, né? Tem muita oferta nesse momento, até de plataformas que estão fazendo atendimentos sociais, né? Algumas escutas empáticas, que às vezes uma conversa, alguém que te escute, já ajuda você nesse momento ali para tirar de você aquilo que você está sentindo e pelo menos dar um contorno para aquilo que você está sentindo, né? Que eu acho que é fundamental.